de Tiago, o presbítero da igreja de Jerusalém. Capítulo 3, versículo 1 até o 12. A mensagem que eu estarei pregando para os irmãos hoje, eu extraí ela de um estudo do pastor Josué Gonçalves, que é um dos pregadores a nível de ensino no Brasil, autoridade também na área de casais, família. Muito bom. Os irmãos que tiverem oportunidade de estar adquirindo livros, é muito bom, a nível de conhecimento é muito bom, né? Muito bom mesmo, né? Aquele negócio que crente é burrinho, que crente é ignorante, esse negócio acabou, né, gente? Não existe mais isso, não. Hoje em dia nós temos crentes aí que são juízes, promotores de justiça, advogados, médicos, engenheiros, arquitetos. Hoje acabou aquele negócio que nós somos um monte de tupiniquins, como dizia o Leonardo Brizola. Lembra dele, do Brizola? Ele falava que os crentes eram um monte de tupiniquins, chamava a gente de monte de índio, de ignorante. E esse negócio acabou. Hoje os crentes são estudados, são autodidatas, os jovens são inteligentes. Qualquer pergunta que fazer para eles na Bíblia, eles vão responder. Pronto, vai, pronto, bora. Qualquer pergunta eles vão responder. E assim por diante. Livro de Tiago, presbítero da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus, irmão de Jesus Cristo, capítulo 3, versículo 5. Aleluia. Abra um pouco essa porta, por favor, deixa ela mais aberta. Isso, aí está. Deixa assim, tá bom. Meus irmãos, deixa eu começar novamente. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós somos freio na boca dos cavalos, para que não nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também a naus, que sendo tão grandes, elevadas pelos impetuosos ventos, serviram com bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande vosso um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como muita iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi tomada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode tomar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno mortal e peçonha em algumas traduções. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a figueira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Aleluia. Deixa eu dar uma olhada na igreja. Está todo mundo pronto? Pode começar? Pode começar, irmãos? Pode começar, irmãos? Preparados? Então vamos lá. O tema da mensagem de hoje, que eu coloquei para pensar para os irmãos hoje, é
o poder destruidor da língua. O poder destruidor da língua. Fala comigo. 1, 2, 3. O poder destruidor da língua. Eu acho interessante, irmão, esse texto de Tiago. Uma das expressões que Tiago fala, que ela é inflamada pelo inferno, né? Na tradução livre, quer dizer assim: se deixa ser usada pelo diabo. É mais ou menos isso. A nossa língua. Vocês sabiam que a Bíblia fala mais da língua, do pecado da língua, do falar, do que de prostituição, do que de feitiçaria? Foi dada uma atenção muito grande para isso dentro da Bíblia. Viu o retorno para mim? Foi dada uma importância muito grande para a língua. Por quê? Meus queridos, se tem uma coisa que tem destruído famílias inteiras, se tem uma coisa que tem destruído ministérios, é a língua. A língua é terrível. Ela é menor do que o braço. Ela é menor do que a perna. Ela não é tão grande assim. E ela costuma fazer um estrago terrível. Tiago estava preocupado. Estava tendo lá no meio da igreja de Jerusalém uma converseira, rapaz. É um tal de irmão está falando do outro, irmã está falando da outra. E agora Tiago chega e fala assim: irmão, não é bom que assim se faça, porque nós temos que tomar cuidado. E hoje nós vemos isso acontecer nas igrejas. Eu falei uma vez e vou repetir. Muitas pessoas vão nos assistir porque essa mensagem vai para o Face segunda-feira. Eu dirigi a igreja do Belém no Amapá durante 11 anos. Aquele conjunto de jovens nunca passou de quanto, Rafael? De 40. Passou? Testemunho. Passou, certo? Por quê? Qual era o grande problema? A língua. Conversação. Conversa. O inimigo colocou no meio daquele grupo algumas meninas, que aquilo ali foi coisa mandada. Já vou falar mesmo. Foi coisa mandada. Quando o grupo começava a crescer, lá veio uma conversa: pastor, porque fulana falou, porque esse grande falou. E o grupo não cresceu. Não sei se cresceu depois que eu saí de lá, mas antes disso não. Nunca passou dos 40. E eu coloquei mais ou menos assim: a língua é a principal expressão da nossa personalidade. Quer ver quem é a pessoa? Vai dando corda para ele, vai conversando com ele, deixa ele falar, entra em algum determinado assunto com ele e deixa ele falar. Geralmente tem muitas pessoas que são quietinhas na igreja, não tem? Não são quietinhas na igreja? Mas quando fica no tal do particular, aí sobe. É ou não é? E a língua, ela é a principal expressão da nossa personalidade. A língua fala quem nós somos. Eu sou do tipo que eu estou brincando, daqui a pouco eu falo assim: então todo mundo já fala assim: nossa, ele é chato demais. Por quê? Quem denunciou a minha personalidade? A minha língua. Foi o que eu falei que denunciou a minha personalidade. Do mesmo jeito que denuncia a tua personalidade. Quem aqui nunca cometeu um pecado com a minha? Pode falar assim: não, eu nunca tropecei, pastor. Desde que eu nasci, eu nunca falei uma besteira. Nunca falei um palavrão. Nunca falei
falei nada. Alguém aqui que nunca fez isso? Eu acho que, deixa eu ver, cadê o Denise? Não tem alguma Denise? A filha da Elisângela, a Taia. A Taia ainda não fez isso. A Taia ainda não fez isso. Porque geralmente, irmãos, todo mundo já cometeu um deslize com a maldita língua. E o que Paulo fala? O que Paulo fala lá em Timóteo? Dá uma olhada aí. Como é grave o negócio da língua. Abre a sua Bíblia em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 e 17. Versão NVI diz assim: 2 Timóteo, capítulo 2, fica com a tua Bíblia aberta, acompanha, confira, para depois você não falar, só o pastor só pegou besteira. Nada que ele falou bate. Ó, mas evita os falatórios o quê? Quem achou? Mas evita os falatórios o quê? Mas evita os falatórios o quê? Mais alto. Mas evita os falatórios o quê? Profano. Fala, profano. Mas evita os falatórios profanos. Esses dias eu estou no carro, levando a minha filha para a escola, e uma coleguinha dela logo cedo passou lá em casa. Vai de casa para a escola. Podia ir direto de ônibus, mas ela preferiu parar no meio do caminho e ir para a escola. E nós estamos mais três dentro do carro. Aí a coleguinha começou: você sabia, Camila, que o diretor fulano não sei o quê? Eu fiz uma Camila assim: não entra nessa conversa não, porque lá na frente o teu nome vai aparecer. Lá na frente vão falar assim: quem foi que falou isso? Foi fulano, foi fulano, foi fulano. Foi a Camila. Foi a Camila. Então muito cuidado. Eu falei para ela: toma muito cuidado com isso. Porque muitas vezes a pessoa faz com que você participe de uma conversa e depois você já viu aquele ditado que a gente usa quando é criança: tira da reta. Já viu esse ditado? Depois tira da reta e fala assim: eu estava conversando com a amiga, sabe? Aí de repente saiu o assunto: ah, então foi você. Evite falatórios, o quê? Profanos. Estava uma rodinha, uma oficina de um obreiro lá perto de casa. Eu passei, olhei de longe, tinha presbíteros já com pastores, uma reunião de obreiros dentro da oficina. E eu entrei na oficina, cumprimentei todo mundo. Aí daqui a pouco um deles falou assim: você não está sabendo do pastor Ferreira, rapaz? Porque o camarada não sei o quê. Você está sabendo de alguma coisa? Eu falei: não sabendo de nada, eu não passei por aqui, vocês não sabem como é o meu nome. E se alguém falar que eu passei aqui, eu nego. Eu não participei dessa conversa de vocês. Não participei. Não participei. A Bíblia manda a gente evitar conversas. As más conversações corrompem o quê? As más conversações corrompem o bom costume. Estamos vendo igrejas sendo fechadas por causa de falatório. Estamos vendo ministérios sendo fechados, homens de Deus perdendo o ministério por causa de conversa. Diz assim: ó, mas evita os falsos, os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses correrá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Fala assim: olha, tem certas conversas que é que nem ferida. Eu fui pesquisar o que é gangrena. É uma ferida, é semelhante ao câncer. E ela geralmente dá nos órgãos genitais. Dá no pé, dá na boca, dá no olho, mas geralmente ela aparece nos órgãos genitais da pessoa. É a coisa mais feia, fica na carne viva. E Paulo, ele fala assim: toma cuidado, porque fofoca, intriga, é semelhante a isso. É uma coisa que começa pequenininha e ó, vai crescendo.
A Lígia já fez uma vez, já foi lá embaixo. A dinâmica. Uma pessoa fala uma coisa para uma, vai falar para outra, vai falar para outra, 10